Vasco, Então, estás bom? tudo bem? Tudo Como é que ótimo. estás? Vês-me bem ou não? Bem, perfeitamente. Fixe. Estás no trabalho? Pá, sim, estava aqui no restaurante. Ah, boa, boa, boa. Ainda não a cozinhar, mas a tratar de burocracias. Ux, isso é a parte pior. Pois, pá. Muito bem. Olha, seja Esperemos bem-vindo que... Obrigado. e obrigado por teres aceito Nada, o obrigado convite. eu. Muito bem. Então deixa-me só aqui fazer uma introdução. Bem-vindo a todos. Isto é mais um Live Chef. Hoje estamos aqui com o Vasco Leite Santos, da Escalduna Studio. O homem que faz muito barulho lá no Norte e a gente aqui no Alentejo ouve. E bem. Quero-vos dizer que o Guilherme Filipe, o nosso produtor, vai estar aí pelo feed a ajudar-nos no que for preciso. Lembro-vos para colocarem as perguntas ao Vasco nesse ponto de interrogação que vai estar aí por baixo. Deixa eu só marcar aqui o comentário. Vai estar aí por baixo, é só colocar as perguntas que o Vasco mais à frente irá responder. Muito bem, este é o nosso 19º direto, penúltimo. Já vamos acabar em grande, com 20 diretos. Vasco, mais uma vez. Próximo é o teu, mais difícil, não é? Olha que não. Olha que eu para o meu nem me vou preparar nem nada, porque quero que seja mais um review de 20 diretos, de 19 diretos neste caso, porque acho que foi muito engraçado este projeto, pelo menos para mim e para o Guilherme. Conhecer mais a fundo o trabalho dos nossos colegas e tudo mais, foi muito interessante. É muito fixe. E muitos parabéns. Foi uma ótima maneira de passar um bom bocadinho, não é? Sim, sem dúvida. Pelo menos deu para me manter entretido e Claro. não pensar noutras coisas, se bem que têm que ser pensadas, mas pronto. Mas Já tens data para a abertura? Já, dia 5 de junho vamos abrir. Fixe, fixe. O que é bom, pá, vamos começar devagar, como nós temos vários, dentro do hotel temos várias valências, não é? A adaptação não é só do restaurante em si, vais ter que adaptar um pequeno almoço, Tudo. room service, experiências gastronómicas, ou seja, vai ser uma grande dor de cabeça, mas nada que a gente não consiga. Não é? Claro. Tudo solução. Muito bem, Vasco, vamos começar pelo início. E vou-te perguntar, acho que é aquela pergunta típica. Sempre gostaste de cozinhar? Não. Por acaso até está aqui em direto uma das pessoas com quem cozinhei a primeira vez. É um dos meus melhores amigos e já passou aí a mandar aí um abraço, mas não, por acaso não. Sempre gostei de andar à volta da cozinha e a ver tipo a minha mãe, a minha avó, mas nada que me... Não achava mesmo que ia fazer disso de vida, acho. Mas pronto. Olha, está aí a mandar coraçõezinhos. Nós temos até uns vídeos engraçados a fazer, quando tínhamos pai de 16 anos, a fazer tortilhas em casa da minha mãe. Mas eu não mostro a ninguém. Pá, isso pode ser que daqui a Vergonha. seja engraçado de se ver. Yeah. Não, mas sim, não tinha grandes ideias. Eu também depois fui estudar para a Católica com 18 anos e continuava a não passar isso pela cabeça. Mas pronto, depois os primeiros 2 anos não correram mais ou menos, eu não estava muito contente e achava que devia fazer uma pausa na minha vida e pensar noutra coisa do que não estar no escritório 8 horas ou 10 horas por dia sem fazer. Eu gosto de coisas mais práticas, sempre fui assim um bocado mais ativo, então não me via a fazer isso. Mas uma coisa, eu comia muito e sempre gostei muito de ir a restaurantes e gostava de apreciar e tentar perceber, mas nada que me puxasse, percebes? Foi isso. Eu acho que é um pouco como os meus pais sempre disseram: tu podes nunca sei cozinhar, mas tu tens de saber comer. Exato. E acho que assim, e eu quando me pergunto, o que é que tu sabes fazer bem? Eu sei comer. Acima de tudo, eu sei comer bem. Depois então posso dar uns toques na cozinha, mas acho que isto vem depois. Muito bem, então, mas tu, antes de seres cozinheiro, soube que foste jogador de póquer e de golfe, foste aí um campeão muito jovem. Queres-nos falar um pouco sobre isso? Mais ou menos isto com... por isso eu sou de Gaia, né, dos Carvalhos, e aos 18 vou estudar para o Porto, para a Católica, e na Católica, no primeiro ano, pronto, foi tudo normalíssimo. Eu sempre fui muito de gostar de emoções com cartas e jogos e sou muito ligado a isso.
sempre gostei muito de jogar Sueca a Dinheiro e Sobe e Desce e outros jogos. Então, na Católica havia muita cena de jogarmos... já nem me lembro do nome. King. E nessa altura, em 2006, começa-se a falar do póquer em Portugal. A comunidade éramos de 80. E um grande amigo meu, na altura, em casa dele, começou-me a ensinar a jogar póquer. Pronto, e a Católica virou um jogo pronto, e jogávamos muito lá com amigos. E na altura começa-se a falar dos primeiros torneios. Era um jogo que ainda era ilegal jogar em qualquer sítio sem ser no casino. Pronto, e começou-se a fazer uns jogos de casino. Na altura haviam 4, isto em 2007, eram os únicos torneios que havia em Portugal. Okay. E eu no primeiro ano ganhei segundo noutro, depois fui a Dublin e também correu bem, e também ganhei 2. Pronto, mas também com 18 anos, depois isto foi assim uma baralhada de coisas, 19, foi uma baralhada de coisas e era algo que eu adorava e adoro jogar, mas já não tenho aquela coisa de jogar a dinheiro. A adrenalina agora é mais no meio dos fogos. Sim. Não, se tiver que jogar e haver adrenalina, há sempre, porque eu gosto mesmo muito de jogar cartas e o póquer tenho mesmo muita... Adoro jogar, só que não, pronto, já não é aquela coisa de jogar sob pressão, sobre a pressão do dinheiro, porque pronto, também eu vivia com uma mesada, não é? Não tínhamos sequer... Então aquilo corre muito bem quando está a correr bem, mas depois também vem o correr mal. Depois fazia imensa confusão com 19 anos, pronto, esses downswings estranhos que haviam e isso depois não fez sentido. Pronto. E eu no segundo ano da Católica, pronto, não me estava nada a identificar com o curso e fiz uma pausa. A ideia era voltar um dia, mas até estavas a falar um bocado sobre isso, era o querer saber cozinhar. Eu sempre tinha muita presença de querer viver sozinho e achava que queria comer bem, como comia em casa da minha avó, da minha mãe, e achava que fazia sentido aprender a cozinhar para mim, estás a ver? E nessa altura um amigo meu diz-me que vai estudar para a feira cozinha. E eu, mas não tens nada a ver com isso. E aquilo começou ali a matutar, estás a ver? E eu achei isso pode ser uma cena engraçada, eu aprender a cozinhar, fazer um ano tipo sabático em Lisboa e, sei lá, mudar um bocado de ares para também ver coisas novas. E andei à procura de um curso de cozinha, porque não queria fazer nada que fosse muito complexo, porque todas as outras disciplinas eu tinha tido na Católica e no 12º, por isso queria uma coisa muito focada em prático, estás a ver? Sim. E na altura a única coisa que eu encontrei foi um curso de cozinha do Michel. Isso não foi aquela escola que deu... Foi, houve 2 anos. Sim. Porque deu uns stresses. Eu fiz o último ano. O meu pai na altura tinha uma fábrica em Lisboa, que era mesmo ao lado do Olivier. E ele, pronto, convivia com ele e ele uma vez, tipo, a almoçar lá, perguntou, olha, meu filho anda com uma ideia de vir para Lisboa estudar para a escola do teu pai. E ele mandou-lhe a boca e disse-lhe assim, e então ele que venha trabalhar de dia para aqui para o restaurante. E eu fiz isso, eu não percebia nada. E trabalhei para a Olivia quase um ano, enquanto estudava na escola do pai. Então fazia tipo o curso de tarde e de manhã estudava, trabalhava lá. Deu-me assim umas bases de estar numa cozinha, de ver a adrenalina, aquilo começou-me a excitar imenso e eu, pronto, se calhar ainda vai ser isto que eu vou querer. Pronto, começou assim um bocado sobre essa questão, muito brasileiro na cozinha, ele gritava muito, aquilo achava um piadão a isso. E, pronto, ainda cozinhava pouco, não me deixavam tocar em muita coisa, eu ainda era... Eu fazia imensos disparates no curso, eu hoje que vejo muitas escolas, o curso era muito para quem já tinha algumas ideias de cozinha, estás a ver? Sim. Eu vou-te dar um exemplo de um dos mais bonitos, tipo, nas primeiras aulas, que temos que fazer um caldo de peixe, éramos tipo 18 à volta de... cada um tinha o seu fogão, mas cada um fazia tipo, só 1 litro de caldo. E o professor disse, sei lá, na altura, já não lembro como é que ele se chamava, mas ele disse, temos que guardar o caldo. E eu a pensar, devemos guardar as espinhas. A água foi fora, fiquei com as espinhas. Eu começo a ver toda a gente a pegar na água e eu enchia outra vez a água nas espinhas, estás a ver? Ficou
tipo, límpida, Aí, coei, puxei um bocadinho, atirei para que ninguém visse, eu siga. aí, aqui, cara. Estás a ver? Tipo, pá, fazer saltear a cena do... Eu fazia imensos disparates, não fazia... Pronto, mas aquilo estava-me a apaixonar e eu lia muito. Pronto, o curso Claro. também não era muito grande, também não passava muitas horas no Olivier, então eu chegava a casa e tentava repetir sempre o que fazia, percebes? E estudava Sim, sim, muito, lia muito, por isso também me ajudou a... Se calhar tivesse tipo 12 horas no meio daquele restaurante, se calhar não ia aprender tanto. Como era menos tempo, conseguia sim. chegar a casa e repetir e estar mais tempo na cozinha, ir ver mais a, estás a ver, tipo, informações sobre os ingredientes, pronto, passava Claro. mais tempo. Na altura até vivia com uma tia minha, que é da minha idade, também Uhum. foi viver para Lisboa nessa altura, pá, e cozinhava para ela, basicamente. Ela ainda hoje diz que foi a cobaia durante um ano das minhas experiências de início. Isso eu acho que Nem sabia ela, mal sabia ela que eu estava a cozinhar para ela. exato, exato. E Muito pronto, bem. isso foi um bocadinho o arranque Sim. de Mas tu tudo. ainda passaste para o Tá Mais Rico. Quando lá estava Isto, a série. pronto, porque como lia muito e gostava muito de perceber um bocadinho mais, comecei a perceber quem eram os melhores chefes, os estilos de cozinha que havia, pronto, e fazia-me algum fascínio, porque pouco antes de eu ir para Lisboa, eu tinha acabado de ir ao Pedro Lemos pela primeira vez, pá, em 2008. Foi mais ou menos por aí. Ou numa ida ao Porto ao fim de semana fui lá comer, algo assim. E eu gostei daquele estilo, do pormenor, de ser assim uma coisa mais requintada. E pronto, e ao ler vi que o Avilés tinha imenso nome e que o restaurante era todo XPTO. E eu não tinha lata nenhuma de chegar à beira dele. Então um dia tive a sorte no Peixe em Lisboa. Ainda era um evento muito pequenino, mas ele estava lá numa barraquinha, pá, e eu perdi a lata e fui lá ter e disse ao chefe, eu estou a tirar um curso, adorava tipo, ir para o seu restaurante fazer o meu estágio de final, porque todos os meus colegas estavam a ir para hotéis, estavam a escolher hotéis, e eu não era muito essa onda que... Sim. Porque, imagina, eu ainda nem sabia se queria seguir isto, a ideia era talvez voltar para a gestão, por isso, ao fazer algo que fosse um restaurante que eu soubesse um dia, pá, se calhar até um dia, se tivesse um restaurante que fosse algo que me identificasse depois no futuro e que tivesse alguma gestão, até podia me dar para a gestão hoteleira ou algo assim. Então disse, olha, e fazer 2 meses consigo? E ele disse logo que sim. Ele na altura não tinha muitos estagiários, era eu e uma brasileira, e foi comecei a ver outro produto, outra destreza, outra organização, organização, pensamento. Ainda pouco a poder cozinhar, mas pronto, já limpava peixe, já fazia muitos erros. Obrigou-me a contar o número de espinhas de todos os peixes em que tocava. Pronto, certos pormenores que, pronto, aquilo foi-me marcando e já vi o que é que era uma cozinha de cozinhar 14 e 15 horas por dia. Tipo, aqueles turnos, não, havia muito pouco descanso de tarde no Tavares. Aquelas 2 horas, eu também morava no outro lado de Lisboa, por isso nem ia à casa, preferia ficar com alguém que ficasse lá de tarde, porque também os estágios iam ser muito pequenino. Mas foi uma altura muito boa, né? Porque foi quando eles ganharam a estrela. Sim. Foi muito marcante ali no restaurante, pronto, e a equipa era muito boa, ainda hoje me dou muito bem com todos, por isso foi muito engraçado. E pronto, a partir daí a minha pergunta foi a mim próprio, era, vou seguir isto, não vou? O que é que vou fazer? Vou fazer um curso mais... já andava tipo a sondar CIA, Cordon Bleu e não sei o quê. Sim. E quase no último dia o Avilés disse-me, perguntou-me, achas que... Eu perguntei-lhe, acha que devia ir para uma escola ou vou já para o mundo da cozinha? E ele, pá, se tu tiveres possibilidade de estar 2 anos a poder-te aguentar sem receber, manda-te de cabeça para os melhores e eu ajudo. E eu fui ao Porto, falei com hoje a minha mulher, os meus pais, e sem todos muito perceberem, mas porque também não tínhamos know-how do que era restaurantes com estrela Michelin ou não, ou nem eu muito bem, porque ainda pouco sabia cozinhar. Por isso isto foi tudo muita informação ao mesmo tempo, mas eu agarrei-me a esta paixão que criei, estás a ver, de início. Foi um bocado isso que me fez mandar-me de cabeça para um restaurante com 2 estrelas, uma língua nova, uma zona toda... Não me assustava o facto de ir sozinho ou de ser ser uma área, estás a ver? Meter-me dentro de uma cozinha. Em 2 meses o que era o Tavares e poder vir para um ainda mais, né, estrelado e mais
tantos cozinheiros, pá, mas depois a mistura de culturas e tudo isso fez-me... Pá, depois li Claro. sobre o restaurante, ele diz-me, queres ir para o Mugaritz? E eu, no quê? 20 estrelas Michelin, eu nem fazia ideia o que era isso, então fui ver tudo e o restaurante fascinou-me, e acho que, pronto, depois começou a caminhada, depois os meus pais começaram a perceber, pronto, está a fazer o caminho sozinho, isto, restaurante para restaurante, depois El Bulli, depois não sei o quê, depois por aí fora. Depois nunca mais voltei para trás, não é? Foi sempre, Pá, eu sempre por a acaso consumir. uma pergunta que acho que é muito interessante, e eu gostava de perceber que era em que medida é que a tua passagem pelo Mugaritz influenciou a tua forma de ver a cozinha. Imagina, na altura, isto influencia, mas depois também, quando tu começas a ter mais bases e a começares a criar o teu percurso, marca-te mais, percebes? Na altura, claro, se calhar não me marcou tanto, não é? Porque depois vou para o El Bulli e vejo tudo muito mais fascinante, mas depois também não sabes se te marca, mas depois começas a ir para outro sítio, não sei o quê. Hoje em dia, sim, marca-me aquele período em que estive, porque eu depois já fui muitas vezes lá comer, e depois já não é nada o meu estilo do que eu faço hoje, mas o que eu vivi lá em 2009 e 2010, sim, é muito mais marcante, porque era uma cozinha muito mais de produto, simplista, menus de prestações muito mais aproximados hoje, que é o Euskalduna, percebes? Mais curtos, mas muito mais virado para a proteína e poucos elementos percebes? Mas na altura tudo para mim era novidade, percebes? Nada era... Por isso, o que eu tentei sempre, em todos os sítios que eu passei, foi tipo absorver. Eu só dizia, vou registar tudo, pá, eu tenho cadernos e cadernos e cadernos com tudo escrito para um dia, se eu tivesse que fazer um resumo, ou quais são os passos bens e maus que deem em cada um deles e pudesse fazer à medida de... Porque não há bem ou mal e cada sítio é o seu sítio, o público, claro, em cidade onde estás, tudo é diferente. Mas com tantos sítios por onde passas, depois também te ajuda, não é? O Mugaritz é em São Sebastião, uma cidade de 200 mil habitantes, numa zona a 20 km do centro da cidade. Pá, como é que vai tanta gente lá comer? Pá, isso é inacreditável. Claro. Mas depois vais para o El Bulli e não é pior, é numa zona ainda mais no meio do nada, fazes 10 km numa ruína de nada, pá, e depois tens clientes a vir de jato privado, a vir de helicóptero, a vir de barcos privados, a virem da Austrália, pá, isso depois é surreal. Pá, eu por acaso, eu sou um fã sérrimo de El Bulli e lembro na altura, o meu pai falava maravilhas daquilo e foi se calhar o misticismo que foi criado, que o meu pai criou em volta do El Bulli, que me levou a ponderar ir para o mundo da cozinha. Pá, eu gostava de saber na primeira pessoa como é, ainda por cima apanhaste o último ano, não foi? Yeah. Eu acho que quem é da nossa geração, pá, ele fez muito barulho na geração de 2000 a 2010, não é? Tipo, o que ele mudou, o que ele fez mudar em Espanha, o que ele mudou em todos os chefes da alta cozinha espanhola daquele tempo, era tudo um registro elbuliano, não é? Todos os grandes chefes passaram por lá. O meu último dia, o meu comi era o René, do Noma. Pá. E eu tiro uma foto com ele, tipo, o melhor comi de sempre. É incrível. Tinha o Gran Archard, tinha o Máximo Bottura, todos tipo em 30 metros quadrados a cozinhar. Aquilo, imagina. A minha ida de um para o outro também é muito gratificante. É aí que eu acho que isso é giro de contar, porque é aí o grande passo, talvez, que eu sinto que, não, é isto que eu vou para sempre, ou é isto que eu vou querer para sempre. E também os meus pais perceberem, eu digo mais os meus pais, porque também, economicamente, eles ajudaram-me nessa fase, porque eu recebia bolha, não é? Nada. Claro. E eu também tinha que lhes provar para eles perceberem que, pronto, que era isso que se calhar ia para a frente. Mas eu o El Bulli recebia todos os anos os 3 melhores estagiários de X restaurantes. 2 ou 3 do restaurante. Por isso, eles só abriam 6 meses, não é? E normalmente ia, se não me engano, de abril a outubro. E quando eles anunciam o último ano, fazem um ano todo. Era a primeira vez, tipo, nos últimos 20 anos que abriam os 12 meses. Mas não podiam ser os mesmos estagiários. Só tipo 3 ou 4 é que conseguiram fazer os 12. Era 6 e faziam, imagina, de setembro
a janeiro, depois os outros entravam em janeiro e faziam até ao fim, até em julho. E eu fiz esse, de janeiro a julho. Por isso, eu em dezembro acabo o meu estágio no Mugaritz. A Susana, que é braço direito, pá, eu vivi muita coisa no Mugaritz. Desde o incêndio, desde ficar só o único estagiário com uma equipa toda do Mugaritz, né? Tu no outro dia tiveste aqui o Rafa. O Rafa foi o meu chefe, mas eu era estagiário e nós dois falamos como irmãos, o Leandro também. Por isso eles não me viam como estagiário naquela altura, porque eu absorvi muito da equipa, porque foi o único estagiário que fiquei quando o incêndio aconteceu, que eu tinha acabado de chegar ao restaurante. Mas pronto, e a Susana chama-me, que era a braço direito do Andoni, chama-me ao escritório dela, isto tipo no meu último dia, eu ainda ia dar o serviço da noite, e diz-me assim, olha, eu não sabia o que é que ia fazer, né? Tipo, só pensava, vou para o Porto, mas quero um mês de férias. E ela diz-me, olha, Vasco, eu tenho aqui uma surpresa para ti, tens 2 opções para escolheres. Queres ir para o Pascal Barbot, para uma cozinha de 7 pessoas, a cobrar, em Paris, pá, foda-se. E eu fiquei, só será a outra, ou queres ir para o El Bulli os últimos 7 meses de sempre? E eu, quero as duas. E pronto, foi aí que eu percebi, não, tipo, isto, eles gostaram de mim, acho que posso progredir nesta carreira, e pronto. E achei, opá, falei com muita gente, tens a opinião sempre dos dois, não é? Quem defende mais um, quem defende o outro. Mas só pensei, tipo, é a última vez de sempre no El Bulli, por isso acho que não posso perder a oportunidade. E pronto, a partir daí, em janeiro vou para Rosas, né? Para aquela cidadinha que não há nada, e é um mundo todo novo. É redescobrir a cozinha, tu trabalhas com o melhor produto, mas ao mesmo tempo com uma técnica, se calhar, em confecção que é mediana, mas com um produto inacreditável, cheia de produtos que já todos conhecemos, não é? Do El Bulli. Porquê? Faz todo sentido, imagina. 40 estagiários todos os dias na cozinha. Culturas diferentes, pessoas diferentes. Aquilo tem que ser ao milímetro, estás a ver? Nada pode falhar. Imagina, tens o Ferran, tens 3 chefes, o Oriol, e o Eduardo e o Mateu, e depois tinhas 6 chefes de secção, um por secção, os únicos que cobravam. Estamos a falar de 11 pessoas. E depois, a cada um deles havia tipo 10 estagiários para cada um. Imagina que se cada um dá o seu cunho, aquilo não funciona. Imagina, aquilo era tudo à grama, pesado, os molhos, percebes? Hoje em dia tu olhas para trás, eu olho para trás, aprendi a cozinhar? Não, mas aprendi grandes técnicas, grandes organização, métodos, maneiras de estar, percebes? E é isso o meu pai tem uma fábrica de 200 pessoas. É como se tu estiveres numa grande fábrica dentro de uma cozinha com métodos que não há grandes limites para os criadores, né? Para o Oriol e poucos mais, mas o resto podes pôr uma venda e é sempre assim, não há... Até porque tu ali não deverias ver grande criação a acontecer, que eles à partida faziam criação antes da... Sim, no último ano já não vias grande criação. Houve uma ou outra e nós, para os últimos pratos do último menu, houve até muitas meetings que fizemos porque eles queriam... Imagina, o El Bulli acabou com 1876 pratos, se não me engano, e isso ia marcar a data do Escoffier, então queriam marcar com o Pitch Melba. Estás a ver? Então a última sobremesa servida no El Bulli é uma desconstrução em 7 momentos do Pitch Melba. Então isso foi tudo criado por nós, pela equipa, por meetings, até há um vídeo sobre isso, mas a criação no último ano foi um bocadinho, isso também foi muito giro, porque foi o best-of talvez dos últimos 10 anos, percebes? Então, tipo, grandes pratos marcados como tipo a almendra mimética, o polho curry, pratos que sempre se viu em livros dele, foram marcados no último menu. Por isso, nisso foi incrível, porque viste... Para ti então foi fantástico. Viste pensamentos de pratos pensados em 2003, 2005, 2008, percebes? E foi engraçado porque vês toda a evolução, como é que eles pensavam, mesmo numa década, né?
E mesmo assim continuavam atuais. Sim. Mesmo passado uma década depois. Yeah. Super. Muito E bem, claro. imensa gente a copiá-los, imensa gente a tentar fazer as cenas deles, mas pronto, era isso mesmo. E até hoje o que eles querem marcar um bocado a posição pela a cena que querem fazer lá de uma cozinha experimental para restaurantes como os nossos, se pessoas como nós que se calhar temos muito menos tempo agora para criar e quisermos ter um apoio de alguém que nos ajude a pensar em criação, vão ser eles ali, e era um bocado isso que eles têm, não é? Tu olhas muitas vezes para cartas tipo Desfrutar, Tickets, grandes restaurantes em Espanha, pá, e vês muita identidade do El Bulli, mas Sem dúvida. é o que é. Aquilo é mais como se fosse um spin-off, mas É pá, isso mesmo. em parte eles acabaram por se separar, não é? E eles É um bocado. eram todos É juntos. difícil trabalhares 16 anos e depois fazeres outra cena, não é? Tipo, Yeah. porque o Oriol, eu acredito profundamente que ele sente que aquilo é um bocado dele, não é? Mas, São 1000 pratos em 10 anos, é um exagero, não é? É um exagero. o Vasco, eu por mim ficava o resto do direto a falar sobre El Bulli, Uhum. mas há muitas coisas que ainda quero falar. E entretanto, tu sais do El Bulli e até entre El Bulli e a Brisa Escalduna ainda fazes uma série de coisas. Yeah. Eu entre os dois tenho o Arzac. Pouco tempo, porque há o incêndio do Mugaritz e há uma fase em que eles ainda estão, que são seguros e não sei o que é para trás e para a frente e ninguém estava a trabalhar e para eu não estar parado fui para o Arzac durante 2 meses. 1 mês e meio, mais ou menos. Okay. Depois do El Bulli, eu... não tens noção, tipo... Aí é que sentes, tipo... Aí, vou trabalhar para onde, né? Tipo, de convites à linha, nome, era o que tu quisesses. Yeah. Tipo, o pessoal saiu de lá e era... houve muita ajuda nisso, era tipo... Tu dizias para onde é que querias ir trabalhar e eles... Era na hora, era só dizer. Quando chegou a minha altura, eu disse, não, eu quero voltar para o Porto e quero aprender a cozinhar. Quero ir para um sítio, aprender a voltar. Quero voltar a ter... Quero agora juntar tudo isto que eu aprendi, mas quero a minha terra, quero os meus produtos, quero tradição, quero aprender a cozinhar, a voltar a cozinhar com a minha avó, quero agora juntar isto tudo porque um dia vou voltar e eu não vou saber nada e isto não me fascina nada disso. E eu, na altura, mandei 3 currículos que eu achava que foi para o Marco Gomes, para o Pedro Lemos e para o Luís Américo. Isto foi tipo inícios de agosto e eu queria ir de férias, por isso fui para o Algarve. E eu lembro perfeitamente, finais de agosto, recebo uma chamada do Pedro Lemos, eu já estava meio com os copos. E desculpa só responder agora, mas o teu e-mail estava no spam, por isso é que se calhar os outros 2 também não responderam. E ele era como eu que lemos spam. Graças a Deus. E pronto. E ele perguntou-me se eu queria ir lá fazer um trail. E fui fazer um trail de 3 meses, até dezembro, e pronto, e comecei por isso, janeiro de 2012. Faço um ano inteiro no Pedro Lemos, depois fazemos a abertura dos Clérigos, aqui no Porto, um projeto enorme que ele ia ter vários restaurantes lá dentro. Faço a abertura, depois aquilo deu chatice, nós saímos todos, a equipa, voltamos ao Pedro Lemos, e fiquei mais 5 meses, 4 meses, e decidi que tinha que voltar a seguir. Aí foi onde eu aprendi mais, com ele e com os grandes cozinheiros que ele tem, especialmente 2 transmontanos que são irmãos e cozinham inacreditável. E aprendi muito com eles, para comida de staff, para comida. O Pedro Lemos faz uma cozinha de requinte e refinada e toda, mas muito ligada à cozinha de tradição, percebes? E isso foi o que me fascinou, era o que eu queria. Foi mesmo perfeito para todos os passos que eu ia dar. Pronto, e depois isto acaba em setembro de 2013. Okay. E depois, o que é que eu decido fazer? Queria ir para a Ásia. Na altura, uma grande amiga minha, da altura do Arzac, ficamos em contacto. Fica tipo uma das
pasteleiras mais famosas na Ásia, a Janice Wong, que hoje tem 4 pastelarias super famosas. E eu mandei-lhe uma mensagem a dizer que queria ir tipo, para Singapura trabalhar com ela 2 meses. Ela disse logo que sim. Ainda por cima, ela tinha acabado de contratar uma pasteleira, minha amiga, que tinha estado comigo no El Bulli, a Carmen, que hoje está super bem em África do Sul, a um hotel. E, só que eu preparei uma viagem à Ásia. Eu disse, se vou para Singapura 2 meses, vou tirar 4 meses sabáticos e vou viajar. Sim. Comecei 15 dias em Londres, porque a viagem ia partir de Londres, liguei ao Leandro e fui para o Viajante. E aí conheci o Tosé, o Bruno, o Monk, e fiz grandes amizades que ainda hoje vêm aqui ao restaurante e vêm cá cozinhar, e adorei. Eu aí digo que não cozinhei, mas estive na cozinha e estive com eles, e foi bom para também ver ali um approach novo. O Viajante tinha uma cozinha à vista e era algo que me fascinou e adorei ver. Eu adoro o Leandro, por isso acompanhar o Leandro foi incrível. Pronto, e a partir daí fui para a Índia um mês, viajar de norte a sul até Cochin, e depois aí tinha uns amigos e fui a um casamento de um amigo, porque isto tudo juntou várias coisas da viagem à Ásia. Depois fui para o Vietnã, 2 semanas, também aprender a cozinhar com um restaurantezinho local que quem tinha aconselhado tinha sido o António Bourdain, que tinha conhecido no El Bulli. Sério? E ele tinha escrito sobre esse restaurante e tinha-nos falado, porque ele na altura fez-nos um approach sobre viagens, e porque aquilo era, toda a gente lhe perguntava as coisas. E só à parte, o António Bourdain deu-nos a maior gorjeta no El Bulli que eu alguma vez vi. Tipo, ele deu 5 euros a cada estagiário. Era muito dinheiro. Porque éramos tipo 80 euros, já não me lembro quanto é que deu, mas deu tipo 5 ou 6 euros a cada um, mas deu ali 500 euros em gorjeta, foi incrível. Porque ele depois jantou um dos dias e claro que o Ferro ofereceu-lhe e ele deixou tipo, olha, isto é para os estagiários. Pronto, e eu toquei literalmente em casa da senhora. Ela fazia tipo, era tipo um restaurante, cozinha de casa, mas que dava formação. Era tipo assim um restaurante diferente em que tu podias estar lá e cozinhar com ela para clientes. Então foi muito engraçado. Depois aproveitei tipo 5 dias tive 2 semanas, depois aproveitei 5 dias para viajar e fui ao Hoi An e ao Ho Chi Minh. Depois viajei para Malásia e depois Singapura. E Singapura aí tive 2 meses numa pastelaria. Para quem não conhece, tipo, é uma pastelaria que só funciona em grandes cidades. Imagina um restaurante com um balcão em que tu vais, depois de jantares, fazer um menu de degustação de só de sobremesas. Mas, tipo, todas XPTO. Chamava-se 2 AM Dessert Bar. Era tipo um bar de sobremesas que abria tipo às 7 da noite. Tu podias ir só ver tipo beber algo e comer qualquer coisa antes de jantar, ou depois jantavas muito cedo e ias para lá tipo 9 e fazias uma degustação tipo durante 3 horas de sobremesas. Uma onda incrível, cenas muito fixe. Aí aprendi muita técnica, depois também adaptada à cozinha, porque ela era muito ela trabalhava nada de produtos normais, era muito meter mostarda nas sobremesas, horseradish, wasabis, cenas que, pronto, era carne, gordura, ela era muito... Ela e a Carmen fizeram ali um trabalho muito diferente e, pronto, deu ali, mais uma vez, para ir buscar técnica e pensamento e pensar-te um bocado, não só pastelaria, mas o que podes trabalhar entre... não haver barreiras entre, né? Porque hoje em dia não há pasteleiro, e haver esta brincadeira de tentarmos meter uma cozinha na pastelaria funcionar. É muito fixe. Entretanto, voltas para o Porto ou ainda não? Depois volto para Portugal e faço uma decisão de querer abrir um restaurante. Não sabia como, ia começar a pensar, e para não estar parado, dediquei-me a jantares privados. Sim. E aí estou 1 ano, conheço o Brás, que já era meu estagiário no Pedro Lemos, e ele estava em transição de restaurantes, e eu pergunto-lhe se ele quer tipo, entrar nesta onda
de jantares privados, fazíamos tudo em casa dos meus pais, literalmente a lavandaria virou uma cozinha de produção. Ao fim de um ano já tínhamos abatedor, máquina de vácuo, pá, ranas por todos os lados, era desidratadores, aquilo era uma mini kitchen. Era bem engraçado, limpávamos os peixes dentro de um tanque de lavandaria que a minha mãe já não usava, mas mandávamos vir atuns inteiros dos Açores, pá, era incrível. Isso faço um ano, preparo o meu primeiro restaurante, que é o Baixo Apito, em 2015, com mais sócios. Isto, a ideia era era abrir este restaurante para depois fazer a abertura do meu, que eu já tinha o nome há muito tempo pensado, que era o Escalduna. O nome vem de 2010 e eu registro a marca nessa altura, porque significava o meu nome em língua basca e isso fazia todo sentido. Ter tudo à volta do Escalduna. Já tinha essa ideia. Pronto, mas depois começa. Tenho o Baixo Apito, depois eu também tenho uma empresa que estou ligado a uma empresa de marketing, que é uma área que eu adoro, e peguei em 2 designers mais o Brás e fomos para o Japão 2 meses. Sim. Inspirar-nos. Porque depois, pronto, comecei a juntar tudo, não é? O balcão do M Desert Bar, o facto de servir em frente no Viajante, a cozinha do Pedro Lemos, pá, a filosofia do Mugarde, se eu tivesse que juntar tudo, fazia o Escalduna. É um restaurante omakase, com cozinha, produto português, pá, mas multicultural na maneira de trabalhar o produto. E pronto, o omakase estava muito presente na minha cabeça, eu queria ir conhecer no Japão restaurantes omakase e fui para o Japão 2 meses. Demorei um ano a planear a viagem, fizemos 13 cidades em 2 meses e literalmente só restaurantes de cozinha kaiseki e que respeitassem o omakase, balcões, pá, e foi incrível. Foi incrível. E depois, pronto, chegamos, já tinha alugado o espaço em janeiro, nós fomos em março. Quando chegamos em finais de maio, juntamos o arquiteto, opa, e fizemos um mais um e aquilo deu o que é hoje o restaurante. O arquiteto também estava muito nessa onda, percebeu muito a nossa inspiração japonesa no restaurante e pronto, e começou a criar. Eu também lhe disse algumas linhas do que eu gostava, o balcão e não sei o quê, a cozinha tinha que ter isto, tinha que ter este espaço, pronto. E ele depois, também em 60 metros quadrados, não tinha muita sorte, não havia grande... Não, mas isso aí está realmente tão, em termos de arquitetura e design, está um projeto incrível, porque até o Raio da Pedra veio da Índia, não foi? Foi. Todo o canto representa uma parte das viagens, de marcar. Foi um bocado isso que era. Era tu, imagina, passares nesta rua e dizeres em Santo Ildefonso, que é uma rua super... Sim. Foi sempre de peixarias na rua. Ainda hoje há 2 peixarias de rua, que no Porto é muito raro, mas foi sempre, houve tipo dezenas, pá, e de um momento para o outro, tipo, pessoas passam aqui e à noite quando entram, isto parece tipo um mini canto na cidade, estás a ver, à porta fechada, está tudo trancado, só abrimos um bocadinho do store, não abrimos toda, por isso é tudo, é minimalista, é tu entrares e dizeres... parecemos que estamos tipo em Nova York, num restaurante daqueles tipo underground, estás a ver? Era um bocadinho isso que eu queria para o ovo cru a dizer que é tão bonito. Ele sempre disse que era o 404, que era na net, era o Porta Not Found. É um bom luz. Mas isso foi literalmente ao acaso, não é? Pois, não, é assim, eu acho que o teu percurso, e segundo o que tens falado, e o percurso do Escalduna acaba por representar todas as tuas experiências, não é? E tu hoje em dia chegaste onde chegas e... Eu acho que nunca estamos preparados para abrir algo ou para marcar alguma coisa, porque achamos sempre que podemos estar a aprender e que temos que vir a aprender e se estivermos sempre a pensar demasiado, nunca achamos que vai ser o momento certo, mas chega um momento em que eu também sempre tive esta cena de gestão por trás e de não ser só o cozinhar que me fascina, mas toda a estrutura do restaurante, as contas, o misturar e depois ir para a cozinha e dar serviço claro que se me perguntares, eu faço quase zero de mise en place hoje em dia, mas
mas também foi sempre algo que eu queria que a minha equipa fosse independente da mise en place de mim para eu poder trabalhar nos outros pontos. Mas é raro os dias nos primeiros 3 anos que não me tivessem visto no restaurante à noite. Por isso era algo que me dava prazer dar o serviço com eles e cozinhar com eles e fazer a roda, e estar com os clientes. E eu, quando... Essa é a parte mais importante. É mais bonito, ter um balcão e de falar de experiências e trocar ideias. Agora não sei como é que vai ser com a máscara, mas... Pois, agora é sorrir com os olhos. Yeah. Não vai ser nada fácil, mas... Bom, eu tinha aqui 2 perguntas, já que o tempo já está, temos 9 minutos. Gostava de fazer, antes de passarmos às perguntas Claro. que nos está a ver. Quais é que são os ingredientes que tu não abdicas nos teus menus? 3, digamos assim. Alho, Okay. sal e um bom azeite. Fair enough. Outra coisa Se que eu gostava... fosse para proteína, definitivamente marisco, bom marisco. Gambas. Talvez seja do que me tira de sério a toda a hora. Okay. Eu pensava que ias dizer rabanadas. Já estou tão fácil, estou a brincar. Olha, eu lembro, uma das coisas que eu me lembro desde que comecei a ouvir falar do Escalduna era a cena de vocês terem uma base de dados com o registro daquilo que os clientes comiam. Hoje em dia já tens muitos anos acumulados nessa base de dados. Continua a ser uma grande vantagem para ti? Eu acho que sim. E desafio, não é? Porque, por exemplo, hoje em dia temos uma cliente que já veio, sei lá quantas vezes, 30. Sim. Em 2 anos, para nunca repetirmos. Claro que repetimos proteína, mas não repetirmos Sim. pratos é uma dose. Ao início era mais fácil esta parte, porque nós só abríamos 4 dias e tínhamos um dia exclusivo de mise en place e pensamento disso. Hoje em dia é tudo muito mais, fervilha muito mais ao dia e é muito mais tipo no momento, nas compras e pensar o que é que vamos fazer para ela, porque para ela depois é o que vai resultar para outros que venham a segunda, terceira, quarta, quinta, porque ela vem todos os meses uma vez à carta, que é o que chamamos tipo à carta, Sim. e vem todos os meses ao nosso jantar a 4 mãos. A todos. E a 4 mãos nunca repetimos um prato, estás a ver? Por isso é óbvio. E também conheço um rapaz, sabes quem é, que tem o vosso logotipo tatuado. Eu não sabia de chorar ou sabia de me rir quando ele me mostrou. Né? Mas deu-me uma alegria das duas formas. Foi tipo, apetece-me matar-te e apetece-me beijar-te. Nem eu tinha até à altura tatuada no corpo, quando ele mais... tinha algo estranho, mas... eu acho que isso poderá ser considerado um expoente máximo de realmente gostar do restaurante. Sim, pelo menos não conheço uma forma mais épica de demonstrar o amor pelo projeto. Até porque, eu vou-te dizer, é dos clientes se calhar mais difíceis. Agora temos uma relação de amizade, mas claro. Se eu te contar peripécias que tive com ele no início, porque aparecia-me este barbudo aqui a comer, não é? Tipo, e tu, imagina, perguntavas, tudo bem? Epá, ele, sim, bom, e ia embora. E depois chegava ao Instagram e fazia testamentos lindos de morrer e eu, what the fuck, meu, porque é que não disse? Estás a ver? Tipo, pessoalmente, e a segunda e nada, e a terceira nada, e depois começa a vir depois já com os clientes que eram mais extrovertidos e já houve uma criação, mas até as primeiras 3 vezes é muito estranho a cena dele. Por isso é que foi muito engraçado, porque ele dava-nos grandes feedbacks, mas nunca no restaurante. Mas era estranho. E depois quando já crias uma relação de amizade já é mais difícil perceber, mas as pessoas depois já não, de certa forma parece que não te querem magoar, algo assim, e depois já é estranho, percebes? Mas um cliente que venha 2, 3 vezes e não crias relação de amizade e dá-te bons feedbacks é quando é incrível. Claro que vir 30 vezes também gastar aqui tanto dinheiro é absolutamente incrível, mas com ela já temos a troca de presentes, percebes? Se eu te mostrar a quantidade de presentes que ela já trouxe, que nós também já lhe demos, quando fez 25 vezes, fizemos-lhe uma faca a dos restaurantes, abdicamos de uma para pôr o nome dela. Sim. E só ela que usa numa caixinha de madeira e ela sempre que vem tem tipo como no Goju tem os pauzinhos de cada cliente, ela tem a faca dela, estás a ver?
Opa, isso é fantástico. Muito bom. Outra pergunta, qual era? Senão vão desaparecer daqui e nós não temos tempo. Ok. O Pedro Abril pergunta, sem menosprezar o Porto, achas que se os restaurantes fossem em Lisboa tinham mais visibilidade? Pá, eu gosto da visibilidade assim na minha cidade. Acho que Lisboa fervilha mais, se calhar mais público, se calhar não, porque nós estávamos com um público incrível. Estávamos com quase 2 meses de reservas. Eu acho que estávamos super bem. Mais visibilidade, se calhar lá para fora, talvez, mas depende para que público. Não, se calhar é para um público se calhar que também não é o consumidor deste restaurante. Eu acho que estávamos numa fase muito, muito boa e com uma visibilidade boa. Lisboa acelera, mas também não era... Pode ser mais quantidade e menos qualidade. E menos qualidade. Acho eu, não sei, mas também nunca tive um restaurante em Lisboa, por isso isto é só achar. O Guilherme pergunta, póquer ou rabanadas? Póquer. Tem aqui umas perguntas engraçadas. Esta aqui do teu amigo. Como é que se faz um excelente arroz de atum em lata? Com bom atum. E bom arroz. Esse é um chato do Moreira. Nós à noite, agora em confinados, andamos a jogar Call of Duty. E ele veio para aqui chatear. Também jogo? Yeah. Okay. É um vício, meu. Mas pronto, já acaba quando abrimos os restaurantes. Yeah. O Guilherme Teixeira pergunta, que conselhos darias a um jovem cozinheiro? Eu acho que focarem-se bem, tipo, perceberem que isto é uma vida dura, mas que deve ser vivida também com os pés bem assentos na terra, não queiram ser todos chefes o meu percurso se calhar dá tipo muito tesão a muita gente, mas é preciso fazê-lo com calma. Eu acho que dei passos muito com a perna à frente, não é? Porque sem saber cozinhar fui para grandes restaurantes, mas também tive, se calhar, de certa forma, a consciência do que faltava-me grandes bases de cozinha francesa e da nossa cozinha portuguesa. E o que me fez ir para o Pedro Lemos e também estar em casa foi, tipo, absorver ao máximo, treinar, experimentar, percebes? Não é só preciso ir para restaurantes para poderes treinar hoje em dia com a quantidade de informação que tens em livros e internet. Podes treinar em casa, claro que depois cozinhas para a malta e dá para... Mas foi isso que também... Eu acho que o conselho é darem os passos certos, o fazeres... A rotação que hoje em dia que os cozinheiros fazem em um restaurante é muito difícil para uma equipa e também para vocês para depois fazerem um futuro. Eu, felizmente, e graças a Deus, os meus cozinheiros na Escalduna e também agora no Sêmia, que é mais... estão comigo desde o início. Claro que eu sei que não vão ficar comigo para sempre, mas isso demonstra, tanto para eles como para mim, é inacreditável. Por isso, acho que sim. Espero ter ajudado. Olha, alguém está aqui. Tenho que meter esta pergunta, portanto, a perguntar, acho que deves dar a mesma oportunidade que o Avilés deu a ti. Pelo menos este perdeu a lata. Eu se desse a toda a gente, que eu adorava dar a toda a gente, mas se eu desse a toda a gente, era mais gente, era mais estagiários do que clientes. O restaurante é muito pequenino. Nós tentamos incutir uma política de ter 2 estagiários de cada vez. Não dá para mais, percebes? Sim. E mesmo para darem serviço, não podem dar os 2 ao mesmo tempo. Nós não damos mais de 4 e nós somos 6 cozinheiros, percebes? Temos que ter alguma... Senão fica uma confusão, o restaurante não fica bonito. Só nos dias de 4 mãos é que temos muita gente e é uma grande confusão, não fica bem. Claro que aceito, mandem e-mail e nós depois também agora foram cancelados imensos estágios por causa das escolas. Nem sei muito bem como é que vai funcionar, mas mandem, nós aceitamos sempre. Agora é só definir bem as datas. Claro. Só mandar aqui um abraço ao Rafa, que ele está nos enviando. Ele mandou aí, um abraço. Foi só mais alguma pergunta? Filipe com a camisa de Flamengo. É quase. O Rafa e o Flamengo. Olha, por causa do Rafa, passei a temporada passada toda a ver mais jogos do Flamengo do que do Sport. Ele é incrível. Eu estava com... eu ia agora agora não, já passou, mas ia em abril ao Brasil e ia visitá-lo.
Eu ia fazer aí um tourzinho, ia tirar Sim. as minhas férias em abril, mas pronto, vai ser adiada para o ano, que este ano Epá, mas já vai, não há férias. vai porque lá sai uma cena. Yeah. Esquece. É de sonho mesmo. Eu, cada vez que lembro da minha viagem ao Rio de Janeiro, pá, é como se estivesse quase a relembrar a primeira noite com a minha mulher. É mais ou menos assim. Bom, Vasco, perguntas já Infelizmente não há férias este ano, vai ser duro. Pois, vai ser complicado. Eu também nem sei se quero viajar nos próximos meses. Mas pronto. Vasco, sugestão de leitura. Olha, eu tenho um livro que me marcou muito, também por tudo, porque foi o Andoni e o Dani Lassa que me ofereceram. É um livro super interessante, que é o Los Secretos de los Pucheros, do Hervé Diz. É um livro super interessante. A capa até é feita cá em Portugal, de estarem a assar castanhas. É um livro muito, muito fixe. Marca muito porque é uma cozinha de raízes, cozinha de avós e dada por quem foi na altura que foi, ficou muito marcado, estás a ver? E é isso, é um bocado a mistura de terem-me dado num sítio tão ligado a uma técnica e de vanguarda e depois tipo, receber um livro tão tipo Maria Lourdes Modesto, estás a ver? Tão consciente, tão ligado à nossa essência, então tipo, não fala só de cozinha, fala muito de amor, de cozinhar em família, é muito, muito giro. Muito bem. Bom, Vasco, muito obrigado. Obrigado, Bel. Foi um prazer. Um abraço aí à malta toda que escreveu. E obrigado a quem nos esteve a ver também e a ti também. Muito obrigado. E Um grande abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.